Olá, meus amigos do canal Inspiritualidade. Estou deixando tudo arrumado? Esta é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer. Outro dia pensei sobre algumas pessoas queridas que saíram de seus lares para um atendimento médico e não mais voltaram. Pensei sobre a sensação delas em deixar tudo para trás em suas vidas. Sua rotina, seus bens materiais e principalmente a convivência com seus familiares. Todos sabemos que um dia partiremos desta vida, mas não sabemos exatamente quando. Mesmo nos casos em que há um diagnóstico de uma doença incurável, ninguém sabe exatamente o dia da partida. Isso faz pensar que todos deveriam deixar tudo arrumado. O que já não nos serve mais, nós mesmos deveríamos encaminhar ainda em vida. Organizar documentos e deixar alguém de confiança avisado sobre a nossa vida financeira. Mas o que fazer com o imaterial que acumulamos durante a vida? Sonhos, desejos, experiências e relacionamentos. Sonhos e desejos, realizados ou não, talvez já não sejam importantes, mas se forem realmente importantes e ainda realizáveis, talvez mereçam um último esforço nesta vida. A experiência vivida não deve nos preocupar. Mesmo o fracasso terá sido parte daquilo que nem mesmo a morte nos tirará, pois a experiência é patrimônio infinito que levaremos para o além. Acredito que os relacionamentos talvez sejam o mais importante ao nos preocuparmos quando nos despedirmos desta vida. Há ressentimentos em nós? Mágoas e desacordos ainda nos afetam? De tudo que vivemos nesta vida, o que fizemos aos outros e o que deixamos que nos fizessem é o que realmente importa. Uma primeira atitude para começar a deixar tudo arrumado antes da partida é o perdão incondicional a todos os envolvidos em nossos conflitos, iniciando por nós mesmos, sem desculpas ou condenações, apenas aceitando que erramos e queremos prosseguir em busca da paz. Talvez não possamos nos desculpar com quem brigamos, seja por vergonha ou impossibilidade, por medo das reações ou por já não estarem mais neste mundo, mas podemos trazê-los em nossa tela mental e endereçar a eles nosso pedido de perdão. Se conseguirmos reunir coragem e procurar essas pessoas, será uma grande vitória espiritual para nós. Mas podemos ter sido nós mesmos os ofendidos, e gostaríamos que as pessoas se desculpassem. Mas não podemos contar com isso. Se é difícil para nós pedirmos perdão, para o outro igualmente deve ser. Mas podemos sempre perdoar, sem a necessidade de que o nosso perdão seja solicitado. Outra forma de avaliarmos se estamos deixando tudo arrumado em nossas vidas, antes da inevitável partida, é pensarmos em nossos deveres. Como tem sido o seu cumprimento? Bem, para essas reflexões, vamos nos apoiar nas ideias do Espírito Lázaro, que consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesta comunicação que Lázaro deu no ano de 1863, ele nos fala sobre como julgarmos se os nossos deveres estão sendo cumpridos de forma adequada. Lá ele diz assim: mas como precisar esse dever? Onde ele começa, onde acaba. O dever começa precisamente no ponto em que me ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Aqui ele nos dá a indicação segura de como saber se estamos cumprindo os nossos deveres. Quando nós agimos, estamos pensando apenas no nosso bem-estar, apenas na nossa segurança, na nossa satisfação e nosso prazer? Bem, essa condição é que tem levado as pessoas, muitas vezes, a chegarem do lado de lá profundamente decepcionadas com sua vida terrena. Certamente você pode questionar, mas como você pode afirmar isso? Bem, inúmeras comunicações que os espíritos deram através de diferentes médiuns sempre apontam para isso. A pessoa que viveu, que pautou as suas realizações na vida terrena apenas buscando os seus próprios interesses, o cumprimento de deveres unicamente em busca do seu próprio bem-estar,
encontrou na outra vida muitos momentos infelizes. Enquanto que aquelas outras pessoas que encontraram em suas próprias rotinas, em suas próprias obrigações, grande número de oportunidade de ajudar, de atender o próximo, foram pessoas que, chegando na vida espiritual, encontraram grande bem-estar. Os Espíritos têm nos ensinado, através das inúmeras comunicações, que unicamente aquilo que nós realizamos, pensando no bem-estar coletivo, no bem-estar de todos, inclusive de nós mesmos, mas nunca colocando como prioridade apenas os nossos interesses, é o que de fato assegurará ao espírito, no mundo espiritual, um estado de bem-estar. Nós todos, ao longo da vida, demoramos a aprender sobre isso. Bem, não todos nós, algumas pessoas em especial têm essa dificuldade de entender que apenas aquilo que nós trabalhamos pelo coletivo é que realmente representará algo significativo em nossas vidas. Talvez possa surgir em nós algum pequeno dissabor, algum pequeno desapontamento, quando nós pensamos que fizemos algo pelo outro e não recebemos nada em troca. Mas neste caso, o que realmente importa é que tenhamos cumprido o nosso dever. É essa consciência, é essa compreensão de que a nossa parte foi realizada. Se o outro reconheceu ou não, se o outro deu valor ou não ao que nós fizemos, pode ser algo que nos desaponte temporariamente. Mas o importante é que nos sintamos ali realizados, tendo cumprido o nosso dever. E certamente a nossa consciência nos apontará que estávamos certos no cumprimento do nosso dever, e se o outro não é capaz ainda de valorizar e de reconhecer e de ser grato por aquilo que nós fizemos, isso não deve nos preocupar. Não deve servir jamais de desestímulo para abandonarmos aquilo que nos compete realizar no mundo. Lázaro, na sua comunicação, também faz referência ao dever que nós temos para com nós mesmos. E cumprir o nosso dever perante a vida é parte desse processo. Quando nós realizamos o que de fato é nossa responsabilidade e fazemos da melhor forma possível, nós estaremos seguramente em harmonia, em sintonia com a vida. A nossa consciência, que é o nosso guia, que reflete o quanto já evoluímos, nos trará a paz de espírito, nos trará a tranquilidade, aquilo que nós mais desejamos, mais almejamos. Daí vem então a recompensa pelo cumprimento do dever. Por isso que cumpri-lo não significará apenas o bem-estar numa vida futura, mas é o bem-estar na própria existência. Muitos indivíduos que abandonaram compromissos e responsabilidades sagradas perante a vida passam uma vida inteira lutando contra si mesmos, lutando contra o remorso, lutando contra a própria consciência, lutando com as ideias que voltam permanentemente a ele mesmo. E esse processo pode se encaminhar para algo doentio, em que o indivíduo vai, ao longo da vida, sempre justificando os seus erros. E quanto mais nós negamos que estivemos errados, quanto mais nós recusamos a aceitar que erramos, mais propensos a novos erros nós podemos estar. Pois nós podemos, ao longo da vida, adquirir hábitos que se tornam verdadeiros vícios, como negar o que é o correto perante a vida. Mesmo que nos custe, mesmo que seja sacrificial, o cumprimento dos deveres, o honrar a palavra, como se dizia comumente em tempos passados, é algo que sempre será importante para o espírito. E quando nós não podemos mais cumprir esses deveres, quando não podemos mais honrar a nossa palavra, temos que ser suficientemente humildes e nos dirigirmos às pessoas às quais nós nos comprometemos e declarar que já não conseguimos mais, porque já não temos mais as forças suficientes para atender aqueles compromissos. E tentar minimizar as consequências em decorrência dessa nossa ausência, dessa nossa falta de compromisso naquele momento, que muitas vezes é legítima. Há momentos da vida em que nós não nos sentimos mais capazes de atender aquilo que foi nos proposto. E não há nenhum problema nós refazermos as nossas escolhas,
replanejarmos a nossa vida, mas sempre tendo como critério isso que Lázaro nos propõe nessa comunicação. Pensarmos no problema que nós estaremos criando para outras pessoas. Existem deveres que são inalienáveis da nossa realidade, como por exemplo aquele que os pais têm para com seus filhos. Não há como nós voltarmos atrás nesse tipo de compromisso. Não há como nós, por exemplo, voltarmos atrás na responsabilidade que nós temos em atender pessoas que dependem diretamente de nós para a sua sobrevivência. Não há como nós voltarmos atrás nas escolhas que nós fizemos e que impactam de forma grave a existência de outras pessoas. Mas aquilo que nós podemos seguramente combinar, tratar, negociar com o outro que está envolvido, nós podemos de fato escolher, mas sem deixar as pessoas com as responsabilidades e as consequências que nos competiam. Há histórias de muitas pessoas que iniciaram com um sócio, com um amigo, determinada realização e simplesmente se ausentaram e não solucionaram aquele negócio, não deram término àquela realização em comum. Isso certamente contará para a pessoa como uma pendência que ficará para o futuro. Aquilo ela encontrará inevitavelmente em sua realização. O que fica para nós é sempre aquilo que nos guiou em nossas escolhas. Aquilo que nós herdaremos no futuro é sempre baseado em nossa intencionalidade, em nossa responsabilidade no cumprimento ou no comprometimento que nós temos. Ninguém será penalizado no futuro pela sua própria consciência porque não teve forças para atender um compromisso. Mas o grande problema é estarmos realmente ali refletindo se nós de fato não temos mais os recursos, as forças necessárias para atender o nosso compromisso, ou se é o espírito de comodismo, o espírito de preguiça até, que nos leva a abandonar compromissos. Como nós vemos, estar preparados para partirmos desta vida é algo muito significativo, é algo muito importante. Porque tudo isso será parte da nossa ocupação na vida espiritual. Pensar, refletir, amargurar as decisões equivocadas que tivemos, amargurar os abandonos que nós praticamos durante a vida, lamentar a perda de oportunidades. Daí seria importante para nós assumirmos uma responsabilidade diante daquilo que nos cabe hoje. Ainda que não consigamos atender plenamente, mas o nosso esforço, a nossa tentativa, sempre refletirá a nossa boa vontade. E essa disposição atrairá em nosso favor forças divinas que nos apoiarão, que nos ajudarão. Quando Jesus nos propõe, no seu Evangelho, em sua mensagem, que peçamos a Deus aquilo que nos é necessário, através da oração do Pai Nosso, ele nos endereça exatamente para esses momentos de desafio em nossas vidas, a busca daqueles recursos que nós precisamos para atender os nossos compromissos. E sempre nós encontraremos o apoio, o auxílio, a ajuda para atender aquilo que nos compete naquele momento. Talvez nós não consigamos realizações da forma como nós imaginávamos, da forma como nós pretendíamos, da forma como nós idealizamos como adequadas, mas nós sempre encontraremos uma saída para todos os nossos desafios. Não há problema insolúvel para Deus. Muitas vezes aquilo que se parece insolúvel para nós é porque não está dentro daquilo que nós desejamos como solução. E nós simplesmente optamos por abandonar aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então isso será para nós certamente um peso no futuro. Daí a importância de estarmos ao longo de nossas vidas sempre fazendo escolhas dentro do limite das nossas possibilidades e dentro de uma certa razoabilidade, dentro de uma certa coerência com aquilo que realmente está ao nosso alcance. Sem pretensões, sem sermos guiados em nossas escolhas pelo orgulho, pela vaidade, mas por aquilo que realmente é importante, por aquilo que realmente faz diferença na vida.
E nós percebemos que o que de fato importa para a vida espiritual não é a grandiosidade das realizações, não é o quanto nós somos capazes de produzir materialmente, mas sim com a qualidade como nós realizamos essas tarefas. E qualidade do ponto de vista do espírito imortal será sempre a realização de qualquer tarefa com boa vontade, com um espírito de dedicação ao próximo, imaginando quanto esses nossos deveres, grandes ou pequenos, poderão ser benéficos para as outras pessoas. Mesmo no cumprimento de tarefas simples, como na nossa profissão, comuns, como na nossa rotina, nós sempre podemos fazer algo pensando quanto aquilo será importante para as pessoas que irão receber. Realizar algo com boa vontade, com dedicação, com um oferecimento de nós mesmos. Dessa forma, nós estaremos vivendo esse espírito de caridade que os espíritos tanto nos recomendam. E isso representará para nós um grande preparo para a vida espiritual. Representará para nós grandes realizações do ponto de vista da imortalidade da alma. Daí a importância de vivermos em busca daquilo que é o essencial na vida. E isso sempre está relacionado com as outras pessoas, está relacionado com o bem-estar que nós podemos criar para nós e para o outro. Quando nós trabalhamos nesse sentido, nós produzimos mudanças efetivas no nosso futuro. Com essas reflexões, então, meus amigos, eu convido a todos para o nosso momento de oração. Senhor da vida, nós agradecemos, Pai, a bênção da vida e de tudo o que temos recebido, Senhor. Que possamos todos nós alcançarmos, seja em nossas menores realizações, a atitude de bem-estar, a atitude de elevação, a atitude, Senhor, de renovação de nossas atitudes, de nossos pensamentos e palavras. Permita, Senhor, que os Espíritos Consoladores nos auxiliem nesta tarefa de encontrarmos em nossa própria vida as grandes oportunidades de crescimento espiritual que ela já nos oferece. Em nossa rotina, Senhor, no encontro com o nosso semelhante, que nós todos possamos encontrar os degraus que nos elevam até as realizações do Espírito elevado. Que possamos, através das nossas atitudes, Senhor, produzirmos o bem, na forma da gentileza, na forma da dedicação, em que podemos imprimir, Senhor, o amor em nossas tarefas. Permita, Senhor, que todos os que trabalham diariamente em busca do seu sustento, em busca da solução dos seus problemas, que eles possam encontrar, Senhor, não apenas a força para vencer os desafios materiais, mas, sobretudo, o engrandecimento de seus espíritos. Que todos nós, ao longo de nossas vidas, Senhor, sempre encontremos a inspiração dos amigos espirituais, nos guiando e nos conduzindo na prática do amor. Do amor que se expressa em nossas vidas, através daquilo que somos e do que fazemos. E que todos aqueles que se sintam, em algum momento, Senhor, cansados, abatidos, enfraquecidos pela luta, possam encontrar, no momento de prece e oração, a renovação de suas forças e a sua transformação. E por tudo que recebemos, Senhor, nós te agradecemos. Que possamos, Senhor, viver em paz, em alegria, reconhecendo que em tudo o vosso amor e a vossa grandeza se expressa. Que assim seja, graças te damos. Com essas reflexões, então, meus amigos, encerramos mais um vídeo. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos, hoje e sempre.